Oi, gente! Eu sou a psicóloga Thalita. E eu sou a psicóloga Júlia. E nós somos dois cafés e um divã. Esquecemos de Hoje nós vamos nos apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história com a psicologia e para vocês entenderem um pouquinho qual que é esse planejamento e também o que a gente está imaginando para o futuro. Então, começando um pouquinho sobre mim, então eu sou a Júlia. Contando um pouquinho sobre a minha história com a psicologia, eu sempre quis fazer psicologia, nunca tive nenhum contato em si, nunca tive nenhum psicólogo na minha família, nunca tive nenhum amigo que tinha ido para essa área. Eu realmente fui a primeira da minha família a ir para essa área em si. E eu sempre gostei muito de estudar por que as pessoas sentem isso, por que nós fazemos tais coisas, enfim. E nisso eu acabei me encontrando. Eu gostava muito de filosofia também na escola. E eu sou de Campo Mourão, uma cidade um pouquinho menor que Maringá. Nisso eu me mudei para Maringá justamente para fazer faculdade. Eu também já trabalhei um tempinho com RH e hoje eu sigo só com a psicologia clínica, né? Então eu faço atendimentos e afins. E eu acabei conhecendo a Thalita, a gente estudou junto na faculdade, né? E ela vai contar um pouquinho da história dela e depois a gente conta como que foi esse encontro mesmo. isso. A minha história com a psicologia. Bom, eu acho que veio, para mim, o período da pandemia, ele foi muito crucial para isso, porque a gente começou a faculdade em 2021, que ainda estava na pandemia, encerrando ali, né, o final do ano. E antes disso, eu estava estudando, fazendo cursinho para medicina e tudo mais, e aí eu falei, gente, e se eu começar um curso e eu não saber se realmente é isso que eu quero, se eu tá fazendo até agora isso só por fazer? Aí eu comecei Aí eu falei, não é medicina, porque não faz sentido tanto esforço para uma coisa que eu nem tenho certeza. E aí eu fui pra psicologia. Eu fui pra psicologia, diferente da Júlia, eu tenho familiar, sim, psicólogo, meu pai é psicólogo, e eu fui pensando nisso, já tenho um emprego garantido. E na verdade, eu acho que se eu não tivesse gostado do curso, eu não tinha terminado, porque, assim, a psicologia não é um curso fácil, né, apesar de e a partir do segundo, terceiro ano que eu comecei a ter prática em estágios e tudo mais, eu fui gostando mais da coisa. Eu faço atualmente, tô com uma clínica junto com meu pai e eu faço pós em neuropsicologia e psicopedagogia. E a neuropsicologia para mim ela veio muito nos estágios mesmo, na prática. Eu sempre atuei na neuropsicologia nos estágios. Eu fui desde clínicas até saúde corporativa, né, na prefeitura, até numa cooperativa de saúde também. E daí eu acho que daí veio esse gosto pela neuropsicologia. E aí, como a Júlia falou, a gente se conheceu na faculdade e também a gente foi junto, passamos junto por um estágio na clínica a partir da abordagem psicanalítica, né? Daí vem o divã. E essa nossa história com a psicanálise, ela é muito... Não tem como anular ela, né? Sim. E é muito, como é que eu vou dizer? Assim, muito significativa, porque foi uma coisa que fez parte da nossa trajetória e que continua fazendo e que a gente quer continuar com isso, né? Então, acho que por isso o podcast também. E assim, dando um panorama geral, né, o nosso podcast vai ser literalmente para qualquer pessoa, tanto estudante de psicologia quanto pessoas já formadas. A gente vai trazer também alguns temas
atuais, livros, enfim. Então a gente não quer ficar só para estudantes, a gente também quer ficar para outras pessoas que querem conhecer um pouquinho da área, enfim. E falando sobre abordagem, na psicologia tem várias abordagens. Então, e é bem confuso, né, quando a gente está estudar abordagens diferentes, porque tem o mesmo conceito para as mesmas coisas, né? E a gente acabou se encontrando na psicanálise, cada um teve a sua história, contando um pouquinho de como eu conheci a psicanálise. Então, eu faço terapia também, sempre fiz, e sempre foi com psicólogas psicanalistas, né? Então, acabei me encontrando ali com essa ligação com o inconsciente, né? Falando um pouquinho também das pós que eu faço na de neuropsicologia também, porque é um ramo que hoje só vem crescendo, né, em si. Uma de neuropsicanálise também, que acaba juntando as duas, e uma que daí é um pouquinho mais afora, que é sobre tanatologia. Então é muito estudo do luto, enfim. E Você quer falar um pouco sobre tanatologia? Eu mesmo não sei. não. A gente vai trazer depois um livro que é sobre o luto em si, né? Então, que o nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Lido. Enfim, que ele fala sobre o luto em si. A tanatologia é justamente esse estudo do luto. E o luto não é só literalmente quando alguém morre. Tem vários lutos que a gente pode passar ao longo da vida, desde o término de uma relação, o término de um emprego, até os lutos de desenvolvimento. Então, quando a gente sai da nossa fase de adolescente e passa para a nossa fase adulta, também é um luto, porque a gente passa ali por mudanças corporais, mudanças de vida, a nossa fase criança para a nossa fase adolescente, a gente também passa por vários lutos. Então, em resumo, é isso. A gente vai abordar melhor em outro episódio também, que a gente vai trazer esse tema, né? Mas eu acho que a nossa apresentação foi um pouquinho isso. A gente quis trazer um pouquinho da gente para vocês nos conhecerem. E daí a gente vai falar agora um pouquinho dos próximos passos. Isso. É o que a Julia falou. Esse podcast, ele foi pensado também para pessoas do ramo da psicologia, mas a gente também quer trazer assuntos da atualidade, trazendo uma visão psicológica da coisa. Óbvio que somos psicólogos, vai ter psicologia, mas assim, trazendo séries, trazendo livros, trazendo diversos assuntos. E eu acho que o nosso objetivo principal também, além de trazer esse desenvolvimento para nós mesmos no relacionamento com a câmera e com a fala, eu acho que é conhecer pessoas novas, né? Atingir um público que não é o nosso público ainda hoje. Por isso que a gente está em diversas plataformas, a gente vai colocar no YouTube, no Spotify, a gente vai tem o nosso Instagram também, então TikTok, isso, a gente vai tentar atingir um público que é diferente do nosso público atual, né? E se vocês quiserem também que a gente traga algum tema, algum livro, alguma série também, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ler, enfim, pra gente estar trazendo também. A gente fica por aqui, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais de nós, nos acompanhem lá. A gente tem o Instagram do podcast, que é @2cafés e um divã, e tem o meu Instagram, que é o @Instituto de Psicologia Azevedo. E tem também o meu Instagram, que é o @psico.juliaxavier. E sim, gente, o Júlia tem 2 L's. É um fato ali, né? E Thalita é com TH, tá? Então, é isso. Obrigada por dividir esse café com a gente. E nós encontramos no próximo divã. Tchau, tchau! Tchau!